Oi, gente, tudo bem? Estou de volta aqui nesse cenário maravilhoso. Fazia muito tempo que eu não gravava aqui, então estou muito feliz. É sempre bom a gente voltar às origens, onde tudo começou, né? Minha vida tem sido para fora do Brasil, eu tenho compartilhado com vocês uma sequência de vídeos aí de experiências que eu vivi. E como vocês sabem, esse canal aqui, o objetivo principal dele é falar sobre Cristo, mas esse tipo de vídeo aqui que é conversando com vocês, é o que eu amo fazer, que é onde eu exerço o meu papel no reino, né, no meu ministério, ali naquilo que eu acredito que Deus me entregou. E é uma delícia poder compartilhar um pouquinho mais de Cristo. É sempre um prazer, é sempre muito gratificante pra mim. Então é o mínimo que eu posso fazer. E esse tipo de formato de vídeo aqui, eles nunca vão acabar, porque é sobre isso, né? Então eu estou de volta aqui pra falar um pouquinho. Hoje eu quero abordar um assunto com vocês sobre quando é a hora de exercer o meu papel no reino de Deus. Sobre questionamentos em relação às coisas que a gente acredita que é Deus e não é. Como que funciona isso, porque eu passei por uma situação recentemente onde eu tive um pouco a minha fé abalada, porque eu achava que era Deus falando comigo, que ia acontecer, e eu manifestava aquilo que eu acreditava e eu falava para as pessoas próximas a mim e depois não eram. Isso me constrangeu, sabe? Isso me trouxe ali opa, cuidado, é bom ter bastante discernimento, porque eu fui questionada recentemente sobre por que eu achava que eu deveria continuar fazendo vídeos, sendo que a minha fé estava abalada, coisas que eu acreditava que era Deus não era, o discernimento ali com a cabeça bagunçada, muitas questões, muitas dúvidas dentro do meu coração, e eu ainda assim, não, mas eu tenho que gravar vídeo, eu tenho que compartilhar, e aí eu fui questionada sobre isso, né, o que poderia facilmente me abalar, mas não. E eu quero compartilhar com vocês o porquê vocês devem continuar exercendo o papel de vocês no reino. Me aguarde aqui que eu já volto. Pessoal, eu passei por situações onde os meus pensamentos construídos pela minha mente foram totalmente contrariados. E sabe o que é interessante? Eu entendo o confronto de Deus nisso tudo, porque repensar e ressignificar tudo, ser transformada para viver no novo plano de Deus tem sido muito desafiador, porque, como eu falei para vocês, eu deixei a minha fé ser abalada em alguns episódios vividos. Um exemplo que eu vou falar para vocês, eu tinha certeza que Deus tinha falado comigo em uma situação em relação ao meu visto, e no final não era, né, o meu visto da Nova Zelândia. Como vocês sabem, eu estou morando na Nova Zelândia, no momento eu estou no Brasil, justamente por essa questão, porque eu acreditava que eu ia aplicar um visto e que seria algo divino, e não foi no final. Então, faltou ali muito discernimento, e é por isso que Deus me levou muito para esse lugar de ressignificar as minhas convicções e aquilo que eu sinto, porque muitas vezes o nosso coração ele é sim enganoso. Mas assim como vocês, eu estou mudando e aprendendo constantemente. E a jornada de fé é sobre isso, é sobre você ser transformado no caminho. E se eu for esperar para estar completamente aperfeiçoada e vir aqui contar, né, eu nem começaria a falar, porque eu aprendi que Jesus, ele vai nos transformando no caminho, enquanto nós vamos vivendo, trabalhando, plantando e seguindo os caminhos do Senhor. E eu pude perceber que eu estava cheia de mim, cheia de achismo, cheia de pensamentos, e eu fui literalmente arrancada das minhas verdades e levada para um lugar para me esvaziar do meu eu e deixar Cristo preencher com novas coisas, novos pensamentos. Mas eu sei que na Bíblia não tem achismo. A palavra de Deus nos ensina o sim ou não, nos mostra como nós devemos andar. E eu sinto que a hora de compartilhar é hoje, é agora. E isso me motiva a adquirir cada vez mais conhecimento para ajudar e compartilhar cada vez mais. Então eu acredito que uma coisa puxa a outra. É importante você estar em constante movimento. Não deixe esse desejo no seu coração de transmitir a verdade de Cristo, a certeza de Cristo, ser abalado pelos seus sentimentos, por aquilo que as pessoas falam. Porque muitas vezes as pessoas que estão próximas a você são as pessoas que mais te julgam. E que menos te apoiam. Infelizmente, essa é uma grande verdade. Por muitas vezes as pessoas de fora, elas vão conseguir absorver muito mais aquilo que você fala, e você deixa Deus trabalhar no coração dessas pessoas que estão próximas de outra forma, né? Você não precisa se preocupar com isso, porque a nossa mente é enganosa, por muitas vezes nos leva a um lugar de dúvida muito grande, né? E isso abala a nossa função, né, no reino.
Então, contanto que a sua manifestação não tenha um efeito contrário à palavra de Deus, você deve continuar falando e manifestando Cristo aonde quer que você vá. Mas é claro, seja sutil, saiba se posicionar com leveza e nos momentos corretos, para você não ser uma pessoa desagradável, mas sempre tudo que devemos buscar é firmado na palavra de Deus e voltado para Ele. É claro que não significa que Deus não vá te usar em situações que estão fora da sua zona de conforto. Às vezes, se Ele precisar trabalhar na vida de alguém, ali não tiver ninguém disponível, só você, e vai ter que ser de uma forma que normalmente você não faz, mas, né, você tem que estar preparado. Se for isso que Deus vai fazer, a gente vai lá e faz, a gente se dispõe, né, porque obviamente, né, Cristo quer fazer através da nossa vida, então a gente tem que estar disponível, mas normalmente Jesus ele vai te usar na sua área, na área em que você tem autoridade para falar, na área que você tem conhecimento, né? Então, por isso que na palavra de Deus diz que nós somos um corpo e cada membro do nosso corpo tem uma função diferente. Algumas pessoas têm, né, ali esse dom de falar ali de forma mais alta, em lugares inoportunos, e tá tudo bem, é o jeito que Jesus usa a vida delas. Não é o jeito que eu costumo manifestar, mas se um dia Jesus mandar eu fazer, eu vou. Então o importante é você ter um coração disposto a trabalhar para Cristo, disposto a estar presente, para que, independente da maneira que você acredita, né, que você seja usado ali pelo Senhor. E eu queria responder a pergunta do começo, porque eu fui confrontada recentemente o porquê eu queria fazer vídeo, falar de Deus, enquanto eu estava em uma fase ruim da minha vida, cheia de dúvidas, medos, preocupações e incertezas no meu coração, e até mesmo com a minha fé abalada, como eu citei também. E eu quero responder isso aqui com vocês, através desse vídeo, justamente fazendo aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu quero fazer, que é manifestar a certeza de Cristo. E vamos lá, o porquê eu falo de Deus, mas ainda estou em processo. Todos estamos sempre sendo tratados e de alguma forma por Cristo, sobre algum assunto específico. Em alguma fase da nossa vida a gente vai ser confrontado sobre algumas situações, e isso é completamente normal, porque Jesus não nos quer numa zona de conforto, né? Ele quer nos provocar a ser pessoas cada vez mais parecidas com Ele, e isso não é uma tarefa fácil. Então nós estamos constantemente aprendendo, e o importante é a gente ter um coração ensinável, assim como diz na palavra. E eu falo da bondade, mas eu também erro. Eu falo de fé, mas em dias de dúvidas. Eu falo de graça porque eu vivo dela e porque nada disso é sobre ser perfeito, é sobre não desistir de ser transformado. E se você está buscando caminhar na luz da palavra, não se conforma com a sua dificuldade, entende que é necessário melhorar. Então não deixe de semear no reino, não deixe de plantar no caminho, porque tudo que você faz para Cristo gera em você uma transformação. Nós não podemos parar, porque grande é a ceifa e são poucos os semeadores, né? O tempo está chegando, Jesus precisa de posicionamento, Jesus precisa de pessoas que queiram caminhar em retidão. E claro, para finalizar o vídeo aqui para vocês, também obviamente não sejam irresponsáveis caso vocês estejam em alguma situação de pecado de forma deliberada, né? Antes de qualquer coisa, façam uma autoanálise, se perguntem se vocês estão de fato decididos a ser transformados sobre essa situação específica. Tenham responsabilidade espiritual, obviamente. Eu não estou dizendo aqui que você pode fazer tudo errado na sua vida e ir lá falar de Cristo, né? A gente tem sim um peso espiritual sobre tudo isso, mas não deixe isso te parar, não se conforme, né? Assim como diz na palavra, não conformeis não se amoldeis ao padrão desse mundo, né? Então não permita, né, ser uma pessoa estagnada naquilo que você vive, né? Continue em constante transformação, continue em constante busca. Isso é o que nos faz ter fé e crer num amanhã melhor, e ele virá, né? Assim como nós cremos. E é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu espero que esse vídeo tenha acrescentado alguma coisa na sua vida. Espero que tenha te encorajado a exercer sim o seu papel no reino. Então não deixe de fazer, não deixe de plantar, não deixe de caminhar. Esse vídeo aqui é uma forma de encorajar você, mostrar o meu lado frágil e encorajar vocês, porque mesmo em meio às minhas dificuldades eu estou aqui e eu não vou parar, e eu espero que vocês façam o mesmo, porque Jesus está esperando que nós façamos, né? E a nossa transformação não é só sobre nós, né? Então entenda que existem pessoas esperando o seu posicionamento,
Então continua, continua e continua. É isso. Obrigada por vocês terem me acompanhado até aqui. Deixe o seu curtir, o seu comentário e eu vejo você no próximo vídeo.